Morar juntos estragou o nosso relacionamento? Então vai ser mais ou menos sobre isso. Morar juntos estragou o nosso relacionamento? Eu decidi falar sobre isso porque eu sei que é um assunto que muitas pessoas querem saber, muitas pessoas têm curiosidade, muitas pessoas querem dar esse passo de morar junto, mas acham que isso pode prejudicar o relacionamento, estragar a relação que vocês têm como namorados, se é que vocês namoram ainda, não sei se vocês estão casados, noivos, não sei. Enfim, porque morar junto realmente você descobre um outro lado da pessoa, né? Vocês conseguem ter muito mais intimidade. A vida de casal morando junto é diferente. No meu caso e no caso do Matheus, ele tá fazendo a comida, por isso que ele tá ali, a gente desde o início sempre esteve muito junto. Então ele já morava sozinho quando a gente começou a namorar. Então foi mais fácil pra gente fazer essa transição do que como se fosse eu saindo da casa dos meus pais e ele saindo da casa dos pais dele. Ele já tinha saído da casa dos pais dele, já morava sozinho. Então eu comecei aos poucos, passar muito mais tempo na casa dele do que na minha casa. Tinha dias que eu passava 5 dias da semana na casa dele e 2 dias da semana na minha casa. E os dias que eu passava na minha casa, ele sempre ia lá e ficava, tipo, horas comigo. Então a gente sempre esteve muito junto, assim. E que já morava junto desde o início, porque eu sempre estive muito mais na casa dele do que na minha, desde quando a gente começou a namorar. Então pra nós, pra ser bem sincera, tá? Desde quando a gente começou a namorar até quando a gente definitivamente começou a falar, tá morando junto, e assim, eu não voltar mais pra casa da minha mãe, ter todas as minhas coisas aqui, foi bem de boa a transição. Demorou sabe? 1 ano e meio também, né? Como assim? Mais ou menos, pra você oficialmente mudar. Demorou 1 ano e meio pra eu Uns oficialmente 2 anos, mudar. sei lá. 1 ano e meio. Foi 1 ano, amor. Um Foi ano. 1 ano. Foi 1 ano, porque a gente tava quase 3 anos juntos. Foi mais ou menos 1 ano pra eu realmente mudar e falar, tipo, estamos morando junto e daqui pra frente é nós dois. Depois disso, como que foi? A partir daí eu vou falar, a gente já tava muito junto, morando praticamente junto antes. Sim, mas é diferente quando você oficializa pra vocês dois e pra todas as outras pessoas, né? Que estão na vida de vocês. Como que foi estar oficialmente juntos, morando juntos? E a gente resolveu fazer isso em tópicos, falar sobre a expectativa e a realidade, as brigas mais comuns, os desafios que a gente enfrenta, todo esse prós e contras que você pode também enfrentar no seu relacionamento. Se você souber já de pessoas que estão passando por isso, vai ficar muito mais fácil lidar no seu relacionamento também, com certeza. Agora, inclusive, acabou de acontecer uma situação que vocês só vão acreditar no que eu vou falar. Ele tava fazendo arroz, aí ele falou assim, acabou o arroz, vou ter que descer lá comprar. Aí eu falei, amor, vai lá comprar e tal, né? Eu nem fui ali ver no armário. Aí, beleza. A gente vai falando. Tudo mentira, galera. Ela tá mentindo pra vocês. Ele tava quase indo, descendo lá comprar, e eu decidi olhar no armário e pegar o sal, né, pra colocar na carne moída. Nisso que eu fui pegar o sal, encontrei um pacote de arroz, quase cheio, tipo, pela metade o pacote de arroz. Sei. E ele tava descendo lá embaixo pra comprar. Ele nunca vê nada, tá? Nos armários ele nunca acha nada. Aí eu vou lá, As olho coisas e eu só não bato o estão olho e eu lá vejo. até ela abrir. Existe um portal mágico que toda mulher dona de casa abre quando ela abre um armário. É como se fosse um subespaço no espaço-tempo infinito que elas abrem. Isso é definitivamente coisa de homem. Então eu já logo dou uma respirada, porque eu sei que é normal, cara. O homem é assim, tem que fazer. E ele busca melhorar, entendeu? Sim, mulher é bruxa de natureza, elas fazem essas magias doidas aí. Se não fosse eu nesse relacionamento, sinceramente, eu não sei onde que a gente estaria agora. Brincadeira. Eu sei que eu tenho as minhas qualidades, eu tenho os meus defeitos. E ele também tem as qualidades dele e os defeitos dele. E um dos defeitos é eu não achar nada em lugar nenhum. Mas tá bom, vamos falar sobre o que a gente veio pra falar aqui, né? Ela escondeu. Safado. Agora, antes da gente continuar com o vídeo, a gente quer contar um pouquinho da nossa história, um pouco sobre nós dois, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente se conectar melhor. A gente tá junto há 2 anos e 6 meses, e a gente mora juntos há 1 ano e 6 meses. A gente se conheceu 2 anos e 6 meses, na verdade, né? O dia que a gente se conheceu, a gente tava já morando junto quase, né? A gente já ficou mais junto do que separado. Eu já fiquei mais na casa dele do que na minha. Mas definitivamente morando junto, 1 ano e 6 meses, né? Que depois de 1 ano a gente começou a morar junto, e a gente tá 2 anos e 6 meses junto, então 1 ano e 6 meses morando junto. A gente se conheceu pelo Tinder, por incrível que pareça. Gente, o Tinder dá certo, tá? Eu tenho muito claro isso na minha mente, que o Tinder funciona, você só precisa persistir. A minha mãe conheceu o namorado dela e hoje em dia eles são muito felizes. Pelo Tinder, eu conheci o Matheus pelo Tinder, e eu tava lá realmente pra procurar um amor, tá? Antes vocês pensem em besteira. O Matheus, eu já tenho as minhas dúvidas. Na verdade, eu não tenho as minhas dúvidas, né? Hoje em dia eu tenho certeza. Mas
Eu tava lá pra procurar um amor. E aí a gente se conheceu. Acabou que a gente teve uma conexão muito forte desde o início. Sabe quando você conhece uma pessoa e você e aquela pessoa parece que já se conhecem faz tempo e as coisas simplesmente fluem? Foi assim com a gente. Foi pelo Tinder. Tô fazendo propaganda de graça porque funciona. Você quer falar alguma coisa do nosso relacionamento, amor, de como a gente se conheceu e tudo mais, como foi pra você? No começo eu não sabia nem o que eu queria da vida, se eu queria um relacionamento ou não. Na verdade, na minha cabeça eu não queria um relacionamento. Eu tinha acabado de sair de um e achava que relacionamento era uma coisa, enquanto na verdade o que tava me esperando era outra coisa. Eu achava que relacionamento servia pra te prender, relacionamento prendia. Sendo que um relacionamento de verdade, ele não te prende, ele te impulsiona, liberta. Faz você ser mais você ainda. Te dá potencial de você ser mais você ainda. Por isso que estamos juntos. Porque eu acredito que o nosso relacionamento nos liberta, ao invés de aprisionar. Né, amor? Eu não queria entrar no relacionamento porque eu achei que não ia ser isso. Mas... E o antigo relacionamento dele foi de bastante tempo. Então, até por isso que quando a gente começou a conversar e sair, ficar junto... Foram 4 anos. Foram 4 anos. Quase 5 anos. Ou quase 4, sei lá. Foi bastante tempo junto. Então, ele não tava com a expectativa de entrar no relacionamento quando me conheceu. Só eu que tava, né? Mas aí eu fiz ele escolher, assim, sabe? Eu acho que eu vou ter até pressão demais um pouco no começo. No nosso início, assim, a gente foi muito maduro pra tomar as nossas decisões. Aconteceu muitas coisas. Não cabe esse vídeo ficar falando sobre todos os problemas que a gente teve que enfrentar no início pra dar certo. Mas sim, o nosso início não foi... Não é só um mar de rosas. E o nosso início não foi maravilhoso, como tem pessoas que falam que geralmente o início é muito bom e depois vai piorando, né? Você vai vendo quem a pessoa é de verdade, não sei o quê. Com a gente foi diferente, na verdade. O nosso início foi bem difícil pra depois ir melhorando. Então foi difícil logo de cara. Aí, com tudo que aconteceu, a gente foi alinhando tudo. A gente conversando muito sobre nossos objetivos de vida, sobre os nossos valores, sobre o que a gente concordava, sobre o que a gente discordava. Então a gente realmente foi um livro aberto um com o outro desde o início. Isso foi muito importante. Na verdade, não desde o início, tá? O Matheus não foi tão livre aberto assim comigo desde o início. Mas eu fui com ele e ele viu que ele podia também ser comigo, com eu sendo livre aberto com ele, entendeu? Com eu sendo tão sincera, com eu mostrando vulnerabilidade. Então ele foi vendo que ele também podia fazer o mesmo. E no início, ele meio que não sabia o que era amor. Eu peguei com uma missão ensinar pra ele o que era o amor, porque eu lembro que no início ele falou pra mim que ficou 4 anos com essa ex dele e não sabia se amava ela. Eu achei isso um absurdo. No início também eu tava lendo muitos livros sobre amor, até porque eu queria encontrar o amor, eu queria entrar no relacionamento, eu queria que fosse saudável. Eu tava idealizando bastante, assim, um relacionamento muito bom e saudável que eu poderia viver na minha cabeça. Com esses livros que eu tava lendo, eu peguei como uma missão ensinar ele o que era o amor, sabe? E mostrar pra ele que o amor era bom e podia ser bom. Então foi mais ou menos assim, tá? E nosso relacionamento foi desenrolando pra se tornar o que é hoje, né? O que eu acho legal é que a maioria das pessoas querem ter um relacionamento bom com a família, cônjuge, ou sei lá, até pro campo financeiro, espiritual. Mas todo mundo fala sobre quer uma coisa boa pra mim, quer encontrar alguém, mas ninguém estuda sobre o assunto, ninguém vai atrás de saber o que é um relacionamento bom, como que é construído. Acha que ele vai cair do céu, ele vai ser formado do nada, sendo que você nunca estudou nada sobre o assunto, o que é ter um relacionamento bom, e aí você vai ter um mundo feliz de mil maravilhas. Não. A gente não nasce sabendo de nada, né? É tipo, não, vou seguir um emprego aqui, vou fazer faculdade, vou ficar rico. Não, você tem que estudar, existe todo um processo pra você, desde a hora que você sai da faculdade, até se estabelecendo um emprego, ou empreender. Relacionamento é a mesma coisa, existe um conhecimento, existe uma construção, existe tudo um por trás ali. Por isso que relacionamento vale tanto, é uma coisa construída, assim como uma empresa, você dedica tempo, energia, criatividade, várias outras coisas, conhecimento. E aí a gente entra também na parte de paixão e amor, né? O que é a paixão e o que é o amor, porque são coisas completamente diferentes. E muitas pessoas acabam confundindo isso, como se aquela paixão de início, aquele fogo, aquele negócio que você sabe muito bem o que é, como tivesse que ser daquele jeito o resto todo do relacionamento. Você tá com uma pessoa, você tem que estar se comprometendo com ela, de estar com ela o resto da vida. Você não tá pensando que vai ser algo passageiro, de 2, 5, 10 anos até, mas sim pro resto da vida. Então, aquela paixão, sim, você precisa ter a paixão no amor também, pro relacionamento durar. Mas não é só a paixão, entende? Porque a paixão é aquela emoção, é aquele frio na barriga. Quando você passa da paixão pro amor, às vezes você não vai sentir aquele frio na barriga. Às vezes não vai ter toda aquela emoção, toda aquela dopamina do início. Mas eu te garanto que quando passa pra fase do amor, quando você realmente tá vivendo o amor, que é mais ou menos ali de 1 ano e meio, 2 anos de relacionamento. Quando para a montanha-russa, né? Isso é muito melhor, porque você meio que tá estável. Você só tá. Só que tem algumas pessoas que são viciadas nesse sentimento de montanha-russa. Tipo, tá lá em cima, de tá mil maravilhas do relacionamento, do nada
nada tem uma briga, que vocês precisam ficar ali conversando horas no WhatsApp pra resolver, e depois de novo tá tudo bem, aí vocês fazem sexo e tudo fica incrível de novo. Tem muito isso, né, de que às vezes os casais, inclusive a minha tia falou pra mim esses dias, eu não lembro se foi ela, mas ela chegou e me falou que um amigo dela às vezes queria brigar com a namorada só pra fazer sexo, porque o sexo era melhor brigado. Eu achei isso muito engraçado, porque e um absurdo também. Eu acho isso um absurdo, cara. Porque eu jamais brigaria com o Matheus só pro sexo ficar melhor. Eu jamais criaria um problema só pro sexo ficar melhor. Assim, é muito mais saudável que não precise de uma briga pra você e o seu cônjuge se conectarem e ter um sexo bom. Na verdade, tem que ser muito melhor sem ter o problema. Claro, tem uma emoção a mais ali, mas pra quê, sabe? A custo de quê? Pra ter um sexo mais prazeroso? Troco de quê, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Amar é uma escolha. Você escolhe amar. Você não escolhe por quem que você se apaixona. Às vezes você pode se apaixonar por uma pessoa que passou na sua frente e dá aquele amor à primeira vista que as pessoas falam. Mas aquilo é uma paixão. Amar é você escolher aquela pessoa todo dia. Você acordar de manhã e falar, quero amar essa pessoa. Acordar de manhã e falar, quero amar essa pessoa. E quando você escolhe amar uma decisão, deixa de ser aquele negócio do sentimento. Que às vezes você pode acordar brigado. Pode acordar um virado para um lado, outro virado para o outro. E você achar que se não tivesse o amor, na verdade, você poderia só simplesmente ir embora e acabou. Porque não tem mais porque estar ali. Mas amar não, é o compromisso. É um laço que você faz com o seu parceiro. Vocês vão dividir a vida inteira junto. É claro que vocês não vão ter momentos só de alegria. E o arroz está ficando pronto. É claro que vocês não vão ter só momentos de alegria. Isso é estar com alguém. As pessoas não são estáticas, não são robôs, entende? Então vai ter desentendimento, porque nós somos seres únicos, nós somos diferentes uns dos outros. Imagina se fosse igual, como seria sem graça. A graça de um relacionamento é isso, vocês serem diferentes pra vocês aprenderem um com o outro e crescerem juntos como casal, se desenvolverem. Eu sempre falo que se eu ou o Matheus, enfim, não tivéssemos continuado juntos, a gente não teria crescido e amadurecido tanto quando a gente amadureceu. No caso, a gente teria crescido e amadurecido sozinhos, mas eu não tenho dúvidas de que juntos a gente conseguiu crescer e amadurecer muito mais e chegar muito mais longe do que a gente chegaria se a gente estivesse sozinhos, um sem o outro. Verdade. Ai. Expectativa versus realidade. E muitas vezes a gente acha que vai morar junto, voltando sobre morar junto, né? Porque a gente meio que fugiu ali no meio contando sobre a nossa história, entrou em vários assuntos diferentes, mas legal também, que eu acho que vocês conseguiram vão conseguir tirar coisas bem legais disso que a gente falou, né? Vão conseguir aprender bastante, tirar algum insight aí, sei lá. Expectativas. Pra ser bem sincera, eu sempre fui bem realista em relação a isso. Então eu nunca criei assim, nossa, aquelas expectativas idealizadas e reais de que seria incrível, não teria problemas e que seria um mar de rosas que nem filme de romance. Eu não pensava que ia ser dessa forma, nunca imaginei que seria dessa forma, e eu acho que nem queria que fosse dessa forma, sabe? Porque acaba sendo muita fantasia mesmo. E a queda é muito grande quando a gente fantasia tanto. A expectativa eu não tive. E realidade, que é o que eu, sinceramente, acho que é o mais interessante da gente falar, é que muitas vezes vocês vão discordar de muitas coisas, às vezes até da maioria das coisas, mas vocês precisam também saber ceder. Tem uma coisa que é muito legal que eu e o Matheus faz, que é coisas que eu abro mão, coisas que eu não abro mão, coisas que ele abre mão e coisas que ele não abre mão. Então, as coisas que ele não abre mão, a gente não discute. E as coisas que eu não abro mão, a gente não discute. Agora, as coisas que a gente abre mão, tá tudo bem discutir. Só que também precisa ter cuidado com isso de abrir mão e do que você vai abrir mão e do que você não abre mão, né? Não dá pra ser louco em relação a isso também, porque tem pessoas que levam ao pé da letra. Então, você precisa também ser cauteloso com tudo, encontrar o equilíbrio em tudo. Tem momento pra tudo, né? Tem momento pra tudo. Eu vou dar um exemplo aqui pra ficar mais fácil o entendimento de vocês. Eu sempre tive muitas amizades masculinas, porque eu sempre me dei muito melhor com meninos de amizades. Eu sempre me dei melhor com amizades masculinas. Não sei porquê, mas sempre foi assim. Você sabe sim, porque você não se dava bem com os papos das meninas. Porque eu não me dava muito bem com os papos das meninas mais novas e tudo mais, então eu sempre tive amizades com pessoas mais velhas do que eu também. E acabou que sempre foi assim, mas quando a gente começou a se relacionar, o Matheus deixou claro pra mim que não gostava que eu tivesse amigos homens, e achava estranho isso. Demorou muito pra eu entender. Amizade de homem e mulher é igual cuidar de galinha, criar galinha. Uma hora você vai ter que comer. Então, ele tem essas coisas que ele acredita. Por mais que eu ainda não concorde 100%, que delícia. Eu valorizo muito mais o nosso relacionamento do que qualquer amizade com qualquer homem que seja. Então eu abri mão dessas amizades que eu tinha, de ficar conversando no WhatsApp. Não é que eu não posso ter amizades masculinas, não posso ser amiga de homens. Mas ficar conversando no WhatsApp sobre coisas da vida, cara,
sempre junto. É amiga do casal. É, amigos do casal, sabe? Então acaba que muda como as coisas funcionam. Quer dizer, eu conversava muito no WhatsApp, de sair junto, de fazer coisa junto, de ir pra rolê junto, essas coisas. Então, depois quando a gente começou a se relacionar, eu abri mão disso porque era uma coisa que ele não abria mão. E eu super entendi. No início, na verdade, pra ser bem sincera aqui, já que a gente tá falando de realidade, eu não entendi. A gente teve que conversar muito pra chegar em minha conclusão e eu realmente absorver isso, entender o lado dele e a gente chegar nisso que a gente faz hoje em dia, nesse esquema aí que a gente gosta de trazer pro nosso relacionamento, de coisas que a gente abre mão, de coisas que a gente não abre. Então, um exemplo aí, tá? Que eu acho que agora deu pra entender melhor. Outra coisa, outra realidade é que o Matheus, ele é uma pessoa mais reservada, que às vezes quer o espaço dele e tudo mais, como eu falei. E eu sou uma pessoa que quer estar o tempo inteiro junto, então eu tive que entender que ele quer o espaço dele, que às vezes ele quer ficar mais quietinho no canto dele. Não é que ele não me ama mais, é só que ele quer o espaço dele, quer estar no cantinho dele um pouco sozinho, pensando sozinho, com os pensamentos dele, enfim. Até que eu comecei também a querer o meu próprio espaço, o meu próprio canto, estar sozinha com os meus próprios pensamentos, ideias e etc, né? Porque a gente já trabalha junto, a gente já faz praticamente tudo junto. Então, pelo menos um momentinho ali do dia a gente precisa estar separado. Até que às vezes quando eu tô muito grude e ele quer o espaço dele, ele fala: amor, agora eu quero o meu espaço um pouco, eu quero ficar mais sozinho. Então, não é que ele não me ama mais, é só que ele quer o espaço dele, ele quer ficar um pouco sozinho. É só isso. Uma coisa que acontecia... A gente fica muito biruto, né? Uma coisa que acontecia muito era a gente não brigar, mas ter discussãozinha assim, porque eu sempre trabalhei muito e não tinha muito tempo pra responder. Eu não colocava como uma prioridade, eu não ficava no celular, só ficava no computador. E eu pensava assim, bom, se pelo menos a gente morar junto, eu vou estar no dia a dia ali, se precisar falar alguma coisa, eu tô do lado, né? Muito mais fácil. Porque eu morava numa casa, ela morava na outra casa da mãe dela, e aí sempre tinha, tipo, você não respondeu, você é muito seco, você não... Tipo assim, ela falava um monte de coisa, eu mandava, haha, legal. Não, ele pro WhatsApp, não dá ele pro WhatsApp, cara. Simplesmente, não. Eu sou, comunicação tem que ser prática e objetivo. Só vou responder o que for necessário e falar o que for necessário quando necessário. Aí eu falei pra ele, você seja assim com os seus amigos. Já que a gente tá se relacionando, querendo algo entre nós dois, comigo tem que ser diferente, entendeu? E por um tempo até funcionava, mas depois parava de funcionar. Aí quando a gente começou a morar junto, que nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Aí nosso relacionamento ficou 100% saudável. Essa era a única coisa que causava atrito no nosso relacionamento, assim. Depois disso aí, nunca mais. Resolveu 100%, cara. Muito doido isso, né? Era só isso, era só... Sim, pra nós foi ótimo morar junto, foi maravilhoso, porque era tudo ótimo. A nossa relação era sempre ótima, tudo era ótimo, pessoalmente. O nosso único problema era estar separado. Era melhor estar junto mesmo 100% do tempo, porque o problema era estar separado. E hoje o nosso maior problema é estar muito junto também. Às vezes é bom a gente dar uma separada. É, uma separada, é verdade. Porque às vezes a gente tá tão junto que a gente esquece como que é estar separado, sabe? E a gente tem que pegar e pensar, opa, tá na hora de dar uma separada, na hora de ficar mais sozinho. A gente tem que também ter esse termômetro, porque senão a gente esquece que nós somos pessoas separadas um do outro e começa a viver como siameses. Outra coisa também da realidade é que a gente tem padrões completamente diferentes de organização. Então, às vezes, onde eu vejo sujeira, onde eu vejo bagunça, ele não vê, ele simplesmente não enxerga a sujeira, não enxerga a bagunça. E eu tenho que ser muito paciente também pra não ficar doida com isso, cara. Uma coisa legal também que você pode levar pro teu relacionamento é começar a levar as coisas mais na brincadeira, em vez de levar tudo num tom tão sério. Levar a vida mais na brincadeira mesmo. Quando acontecer algum problema, tipo esse de bagunça, de casa e tal, que vocês riem juntos e conversem sobre isso, não num tom tão sério, mas num tom mais de brincadeira, ao mesmo tempo que você precisa mudar isso, você precisa melhorar isso. Quando a gente leva a vida a sério demais, as coisas ficam muito chatas. A gente tem que ser mais bobinho com o outro mesmo. Eu e o Matheus é muito besta. A gente ri o dia inteiro de tudo. E se a gente tem alguma discussãozinha, a gente é igual irmão, sabe? Fica 2 minutos sem se falar, menos até, e já tá rindo e se abraçando de novo. Pra dar certo, morando junto, vocês precisam de 2 coisas no relacionamento: parceria e comunicação. Só isso aí. É verdade. É os dois ser parceiro. O que é ser parceiro? É não ficar brigando, não ficar cobrando de forma exagerada, como se fosse um empregado da pessoa. Como se a pessoa fosse um robô, né? Não tivesse os problemas dela como se fosse também. um robô. É sobre entender, ter empatia e sobre comunicar, conversar, falar, tá tudo bem, o que você precisa. Tá sempre ali um pro outro pra escutar, pra falar. Se tem parceria e comunicação, tem tudo. Tudo que relacionamento precisa. Acho que é muito sobre entender
entender que a outra pessoa também é outro ser humano, com todos os defeitos e qualidades e problemas e coisas pra resolver, igual você. Cara, eu acho muita prepotência a pessoa achar que outra pessoa precisa ser perfeita quando nem ela mesma é. Quando nem ela mesma tá perto de ser, na verdade, porque nenhum ser humano é perfeito. Então, a gente espera a perfeição da outra pessoa, que a pessoa seja exatamente como a gente idealizou ela na nossa cabeça, quando nem a gente mesmo é, sabe? Não tratem as pessoas como se elas fossem máquinas. Eu sou uma máquina. Você não é uma máquina, amor, você é um ser humano. Brigas mais comuns que a gente tem é literalmente sobre organização, discordar de algumas coisas e só. Assim, são coisas muito comuns mesmo, porque o resto tudo a gente resolve conversando, tudo a gente resolve conversando. Cara, é muito simples, um relacionamento saudável não é um bicho de 7 cabeças, as pessoas se complicam demais. Então as nossas brigas mais comuns são literalmente sobre organização de casa, sobre dia a dia mesmo, coisas completamente normais, comuns. E sempre acaba com um dos lados cedendo, sempre. Porque tem que ceder. O relacionamento é sobre um se anular pro outro. Fazer a vontade do outro quando precisa. Claro que a gente tem que ter bom senso e não é anular pra tudo. Ter sua própria liberdade, próprio desejo, mas entender que não vai pra frente se os dois for cabeça dura e ficar sempre se discordando, sempre batendo de frente, porque não vai. Ficar sendo criança, né? Infantil. Uma criança que quer do jeito que ela quer e pronto, final. E não tem conversa e etc, né? Enfim, criança mimada ainda. Porque tem criança que é muito mais adulto do que os adultos. Agora eu quero falar sobre a principal coisa que melhorou no nosso relacionamento depois que a gente começou a morar junto. Tudo melhorou, como eu já falei, no nosso relacionamento quando a gente começou a morar junto. Mas eu acho que as principais coisas que eu anotei aqui, que mais melhoraram, é que a gente aprendeu a ser menos egoísta, a gente aprendeu a negociar, a gente aprendeu a ceder quando necessário. Então, voltando à pergunta do título, morar juntos estragou nosso relacionamento? Não estragou, tá longe de estragar nosso relacionamento, mas transformou completamente o nosso relacionamento pra melhor. O relacionamento que a gente tinha no começo não existe mais. O que a gente criou é um outro relacionamento, algo muito mais maduro, mais sólido, mais duradouro. É igual, vamos fazer uma analogia, como se fosse uma empresa. Uma coisa, quando a empresa começa, eu presa, eu faço tudo, eu faço aquilo. Depois que começa a contratar, a solidificar, já deixa de ser uma coisa sem previsibilidade, uma coisa sem sentido, sem propósito, e passa a ser uma coisa mais realmente estruturada. Que a gente criou uma coisa completamente do começo do nosso relacionamento. Apesar da gente já ser bem próximo, bem unido desde o começo, o que a gente é agora, mesmo sendo próximo e unido ainda como se fosse, é uma coisa com um significado completamente diferente. É amor, né? De verdade agora. A gente construiu o amor, porque a gente passou a escolher um ao outro todos os dias e melhorar todos os dias um pro outro e evoluir o nosso relacionamento mesmo. Acho que isso é o ponto principal aqui, né? O que mais vai fazer o relacionamento de vocês dar certo, morar junto dar certo, é você ter na sua mente que você vai precisar amadurecer muito como pessoa, evoluir muito como pessoa. Você, tanto quanto teu parceiro também. Vocês dois juntos. Porque não adianta só uma pessoa evoluir, amadurecer e o outro ficar pra trás. Porque senão é isso que vai acontecer mesmo. O outro vai ficar pra trás e vocês vão terminar. O relacionamento vai acabar. Porque acontece muito, né? A gente vê muito isso acontecendo. Uma pessoa que quer crescer, quer evoluir, aí essa pessoa evolui, cresce. E a outra pessoa fica pra trás e o relacionamento termina porque acaba não ficando mais compatível. Depois a pessoa termina e fala assim, não tava mais compatível e tal, sabe? Essa história que a gente sempre escuta. Mas é exatamente por causa disso, porque uma pessoa mudou muito e outra pessoa ficou pra trás, então o casal não se acompanhou. Com certeza a gente tem muitos desafios agora, que são diferentes dos desafios de antes, financeiro, tudo, né? Assim, isso não é um problema pra nós também, a gente consegue resolver tudo na base da conversa mesmo, diálogo, encontrando uma solução, em vez de encontrar o problema, de buscar o problema, a gente encontrou a solução pros nossos problemas dentro do relacionamento e não o problema como aquele casal que eu falei pra vocês, que quer brigar, o sexo ficar melhor. Completamente aleatório, nada a ver isso aí. O namoro idealizado que a gente tinha deu lugar a um amor verdadeiro e duradouro, muito mais especial. Tá rolando linguiça demais já. Vai tomar no cu também. Era pra seguir um roteiro, mas a gente acabou fugindo, ficou muito mais no flow, muito mais legal, mais divertido. Ficou muito grande o vídeo já, então se você gostou, quer uma parte 2, quer ver outros, que a gente fala um pouco mais sobre nossa história, sobre nossos aprendizados, comenta aqui embaixo, parte 2, e a gente vai fazer um vídeo pra vocês, fechou? Ativa o sininho, curte esse vídeo pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e quer evoluir muito no teu relacionamento, então ele vai te entregar mais vídeos parecidos como esse, tá? Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. E outra coisa, se você quer, junto com seu parceiro aí, sua parceira, fazer uma grana, a gente tá ensinando o que a gente faz.
que é trabalhar na internet, fazer dinheiro pela internet, fazer dinheiro viajando. A gente já viajou aí, ano passado a gente passou o ano inteiro viajando basicamente, paramos agora para criar algumas raízes e fazendo dinheiro também dormindo, porque são vendas no automático. E a gente criou uma comunidade chamada Pace, uma comunidade onde você vai seguir o nosso ritmo de trabalho, a gente vai mostrar para você exatamente o que a gente faz, como que a gente segue, como que a gente estrutura todos os processos, para você fazer dinheiro tanto sem investir nada, quanto pegar todo esse dinheiro, reinvestir e fazer o negócio crescer muito mais, que foi justamente essa história da empresa que a gente criou junto, que é a Trib Build, que é a empresa que a gente criou do zero. Ela começou fazendo a propaganda lá e tal, fazer uns vídeos no TikTok, e aí começou a crescer, pegamos dinheiro, reinvestimos, criando uma empresa que já vendeu mais de 700 mil reais. A gente ensina tudo isso lá dentro do Pace. E meu objetivo era exatamente esse, começar sem precisar investir horrores, assim. Então eu ensino lá a você criar a tua marca do zero, sem precisar investir nada. Então lá eu ensino você a começar o teu negócio do zero, sem investir nada, e a fazer as tuas primeiras vendas também, sem precisar investir nada. Essa é a realidade da maioria das pessoas, né? Não ter dinheiro para começar o próprio negócio. Então, com isso, com esse método que eu criei, que foi como eu comecei a Trib, inclusive, você não tem desculpa para não começar o teu negócio, tá bom? Então, a gente te espera lá no Pace e aqui no canal, né? Nos próximos vídeos também. Um beijo!